Mais uma live, trazer uma palavra do Senhor, trazer mais uma mensagem aqui da palavra do Senhor para nossos corações nessa noite. Vou estar aqui fazendo uma oração para darmos o início. Deus tremendo e santo e poderoso, eu te peço agora que o Senhor venha dar vitória para cada um de seus, que se encontra neste momento aqui ouvindo essa oração, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha dar paz, que o Senhor venha dar alegria, Senhor, que o Senhor venha capacitar, que o Senhor venha fortalecer. E que essa palavra, Deus, ó Pai, o qual o Senhor me concedeu nessa noite, venha entrar em cada coração, ó Deus, trazendo vida, trazendo paz, trazendo refrigério, Senhor, para a alma, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu te dou graça por mais uma vez estar aqui diante da Tua presença, Senhor, para trazer a Tua palavra, ó Pai. Eu te peço agora, em nome de Jesus, venha nos abençoar. Dá força e graça para cada um, Senhor, que se encontra ao vivo aqui comigo, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. E nós vamos estar aqui meditando na palavra que se encontra no livro do profeta Isaías 45:22, que diz assim: Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Porque por mim mesmo tenho jurado, e já saiu da minha boca a palavra da justiça. E não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. De mim sairá deveras no Senhor a justiça e força. Até ele dirão, mas serão envergonhados todos que se indignarem contra ele. Mas o Senhor será justificado e se gloriará toda a descendência de Israel. Aleluia! Palavra maravilhosa, qual o Senhor nos concedeu nesta noite, aonde o Senhor Jesus está falando, está dizendo: olhai para mim. Olhai para mim e sereis salvos. Olhai para mim, o Senhor Jesus está dizendo. O Senhor nosso Deus. Olhai para mim. Então quer dizer que para nós sermos salvos, nós temos que olhar para o Senhor. Se o Senhor não tivesse depositado a salvação à humanidade, não faria um convite a todos no termos da terra. A proposta de salvação é universal e urgente. Para obtê-la, o autismo apresenta uma condição: olhar para ele. Isto é, a pessoa precisa se arrepender, tirar do seu coração tudo o que usurpa o lugar de Deus e direcionar o seu foco somente para a palavra de Deus. Então, nós temos que tirar do nosso coração tudo que ocupa o lugar de Deus para nós sermos salvos. Olhar para Ele é ser dependente dEle. A nossa vida está aplicada na palavra dEle. É tirar do nosso coração tudo aquilo que afasta nós dEle. Tudo aquilo que atrapalha nós nos seguirmos a Ele. E aqui Ele está falando: vós todos os termos da terra. Quer dizer que Deus não faz exceção de pessoa. Deus aqui está chamando todos. Todos. Ele está falando para todos aqui: olhai para mim. Ei, olha para mim, eu tô aqui, ó. Olha para mim. Então, às vezes as pessoas estão tão distantes de Deus, tão longe de Deus, que colocam as outras coisas em primeiro lugar. Deus fica em segundo, terceiro plano. E aqui a palavra do Senhor está falando, que é para nós colocar Ele em primeiro lugar. Tirar tudo aquilo que afasta nós de Deus e colocar a sua palavra no seu coração, na sua mente. E Ele está falando: olhai para mim, olhai. Quer dizer, Ele está convocando todos nós para olharmos para Ele. E por que será que o Senhor Jesus está fazendo isso? Porque cada dia que passa, o ser humano está afastando de Deus cada vez mais.
Muitas vezes é a tela da televisão, a tela do celular, as tuas ocupações, ou Deus está ficando aí pro segundo plano. E as pessoas nem se lembram às vezes de Deus, que Deus existe. Acorda, não agradece pelo dia, pelo alimento, pelo café da manhã, pelo trabalho, pela porta de emprego que Deus abriu. E não tá nem aí com Deus. E aqui Deus está chamando. Por que Deus está falando olha para mim? Deus está dando um chacoalhão para que nós possamos acordar e nos voltarmos para Ele. E muitas vezes também as pessoas ficam olhando para o defeito do outro, para a falha do outro. Aquela pregação não serve para mim, aquela pregação não é para mim, não foi direcionada para mim. Talvez você vê a palavra, ouve, não foi para mim, não foi comigo que Deus falou, não. Essa mensagem não é para mim, não foi para mim, não foi direcionada para mim. Não é assim que muitas vezes acontece? A palavra de Deus está sendo pregada e mencionada, não foi comigo que Deus falou, não. Deus não falou comigo, foi com a fulano tal, ciclano tal, ele que está precisando de Deus, ele que está precisando da palavra de Deus, sabe? Não é para mim não, não é comigo não, é que Jesus está falando. Olhai para mim, vós todos os termos da terra. Então essa palavra está sendo pregada para todos. Para todos. Olhai para mim. E por que Deus está falando isso? Porque todo mundo está deixando de olhar para Deus. Estão deixando Deus de lado. Acabou o temor de Deus. Acabou o amor, o desejo pelas coisas de Deus. Acabou. Aquela sede de Deus, aquela dependência de Deus, das coisas de Deus, acabou. Tem muita coisa que às vezes ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Aí o negócio começa a ficar feio, começa a estreitar. Deus é culpado, Deus não fez isso para mim, Deus não deu isso para mim, Deus não fez isso, Deus não me abençoou, Deus deixou esse mal acontecer comigo. Por que Deus não deu livramento? Por que Deus não fez isso? Será que você estava focado em Deus? Será que você estava direcionado por Deus nas decisões que você tomou? O que você fez, Deus está? Será que tudo que nós fazemos, todos os nossos planos, todos os nossos projetos, tudo que nós falamos, que nós pensamos, será que Deus está de acordo? Será que está nos planos e nos propósitos de Deus? Será que estamos na direção qual Deus quer para nós? Para que nós possamos cobrar de Deus? Porque se estiver de acordo com a vontade de Deus, está tudo certo. Se estiver conforme a vontade dele, vai encaminhar. Porque a palavra de Deus fala que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então quer dizer que vai ser perfeito se nós estivermos de acordo com a vontade de Deus, com a palavra dele, com os propósitos dele. Vai ser perfeito, vai ser agradável. Mas se as coisas não estiverem de acordo com o qual Deus quer, com o qual Deus planejou para mim, planejou para você, não tem como dar certo, vai dar tudo errado. Aleluia. Por isso que o Senhor está aqui chamando a olhar para mim. Porque às vezes o nosso olhar não está para Deus, não está voltado para Deus. O nosso coração não está voltado para Deus. O nosso coração tá longe de Deus. Tem uma passagem que Jesus fala. Lá no passagem de mulher samaritana, em João 4, se eu não me engano, 4 ou 5, a palavra do Senhor fala que esse povo me adora somente com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O coração às vezes está longe de Deus. Às vezes adoramos, falamos de Deus, mas o coração nosso está longe de Deus, longe dos planos, dos propósitos, qual Deus quer e tem para nós. Estamos às vezes cantando, mas o nosso coração está longe. E por que Jesus está falando olhar para mim? Quer dizer que Deus está querendo nos aproximar dele.
Deus está querendo trazer nós para perto dele, para juntinho dele. Deus está fazendo um convite para você nesta noite. Olha para mim, chega mais perto. Eu estou aqui. Vem até mim. E aqui no 23, no segundo capítulo, ele fala assim: porque não há ninguém superior a ele que quem possa jurar. No versículo anterior, ele afirma a sua vontade em salvar o homem. E agora enfatiza que sua declaração é extremamente verdadeira. O propósito do Todo-Poderoso para as Escrituras, para as criaturas, é o perfeito e justo. E se tornará realmente na vida dos que lhe obedecerem. Assim, temos a garantia de que tudo o que saiu dos lábios do Altíssimo jamais será revogado. Essa soberania de grandiosidade requer adoração e fidelidade absoluta do ser humano. Por isso, todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessará. Então, para que nós obtenhamos a salvação, nós temos que obedecer a Deus, a palavra de Deus, obedecer a vontade dele para a nossa vida. Se nós não for obedientes a ele, a sua palavra, não tem como. Não tem como Deus nos abençoar, não tem como Deus nos honrar. A palavra de Deus, ela tem que estar dentro do nosso coração, para que nós possamos adorar ele em espírito e em verdade. A pessoa só adora a Deus em espírito e verdade se a palavra dele estiver no coração. Senão vai ser aquele louvor da boca para fora, só com os lábios. Será que você tem colocado Deus no seu coração? Que quando a gente coloca Deus dentro do nosso coração, sabe o que entra aqui dentro? O temor. Quando Deus está dentro de nós abrimos nosso coração para Deus, nós tememos. Nós tememos a Deus. Nós tememos a sua palavra. A palavra que sai da boca de Deus. E qual que é essa palavra que sai da boca de Deus? É a Bíblia. É a boca de Deus falando aqui conosco. Quando nós guardamos ela dentro do nosso coração, quando nós ouvimos a palavra de Deus e guardamos ela dentro do nosso coração, a primeira coisa que vai surgir dentro de nós é o temor. O temor de Deus. E a palavra de Deus fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e do conhecimento. Se nós guardamos a palavra de Deus aqui, nós estamos refrigério na nossa alma, nós temos paz. Nós vamos adorar a Deus de coração. Nós não vamos temer nada que vier a acontecer conosco, porque a palavra de Deus está aqui, dentro do nosso coração. Nós temos a certeza absoluta que Ele está caminhando conosco e que e se a tempestade vir, e se a luta vir, ela é passageira. Deus está conosco. Quando a palavra de Deus está firmada no nosso coração aqui, nós temos alívio para nossa alma, nós temos paz, nós temos certeza da nossa salvação. Porque a palavra do Senhor fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós tememos a Deus, guardamos a palavra dele no nosso coração, nós vamos procurar fazer tudo aquilo que agrada a Deus. E quando nós fazemos tudo que agrada a Deus, a vontade de Deus, tudo que está na palavra de Deus, nós estamos caminhando o quê? Para o céu. Nós estamos caminhando rumo ao céu, rumo aos propósitos que Deus tem e designou para nós. Deus não dorme. Deus, ele não dorme. Por isso que ele está falando aqui no Evangelho de Isaías 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Porque eu sou o Senhor e não há outro. Não há outro Deus, não há outro. Só Ele. Eu sou o Senhor e não há outro. Não tem espaço para outro.
Só tem um Deus que cura, que salva, que transforma, que liberta os cativos, oprimidos. Só tem um Deus. O Deus que mora no céu e Jesus Cristo, seu Filho, que hoje está sentado à direita de Deus Pai, o qual foi enviado por Deus aqui na terra para nos salvar, para nos libertar do pecado, da morte, para nos dar o direito à salvação. Jesus veio aqui para isso, para perdoar nossos pecados, para nos dar o direito da salvação e a vida eterna. E aqui Deus está nos convocando a olhar para Ele. Para estar aqui, Ele está nos convocando a depositar nossa fé nele. Ele está convocando nós a entregar nossa vida para Ele, de corpo, alma e espírito. Quando a nossa entrega é total, quando nós nos lançamos, nos derramamos. Tá ruim a internet? Misericórdia. Tá ruim aí, irmã Elisângela? Tá falhando aí também, benção? Então, quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, e para nós adquirirmos a salvação, nós temos o que fazer o quê? Temer a Deus, a palavra dele, e guardar ela no nosso coração. Para que nós possamos alcançar a graça e a misericórdia de Deus. Nós temos que fazer o quê? Ser obediente a Deus e a palavra dele. Para que nós podemos ser salvos. Olhai para mim e sereis salvos. Mas será que nós vamos ficar parados aqui olhando? Vai acontecer alguma coisa? Não. É nós tirar tudo de dentro de nós. A mágoa, o rancor, o ódio, a ira. Tudo aquilo que nos afasta de Deus. E deixar espaço para Deus no nosso coração, deixar espaço para a palavra dele. Nós temos que ouvir a palavra de Deus, comer ela, alimentar dela, deixar ela descer para o coração e deixar que ela faça efeito na nossa vida. A palavra de Deus, ela é paz, ela é refrigério para a nossa alma. E ela é que vai nos conduzir à vida eterna. Por isso que fala no Evangelho de João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós acordai ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. São elas que de mim testificam. O som está bom aí, irmã Elisângela? Porque a transmissão está falhando toda hora. A internet está bem ruim. Aleluia. Então, aqui Jesus está falando que o que vai nos salvar é a palavra. Por isso que ele deixou a Bíblia, a palavra de Deus. É através dela que nós vamos ser salvos. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Então, se nós queremos ser salvos, nós temos que meditar. Nós temos que ouvir a palavra e guardar no coração e colocar em prática aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós aprendemos. A palavra de Deus fala que Jesus está voltando, Ele está às portas. E como que nós estamos diante de Deus? Se Jesus vir nos buscar e nós não tivermos preparado, nós não vamos subir. Nós não vamos morar com Ele lá no céu, lá na glória. Não vai ter espaço para nós ali. Se nós não temos espaço para Deus. Se nós não abrirmos nosso coração para Deus. Saiba que Jesus te ama. E que Ele te escolheu no ventre da sua mãe. Ele está mandando eu falar aqui. Ele te escolheu no ventre da sua mãe. E hoje Ele está nos dando um chacoalhão, ó. Eu orei a Deus, Ele me deu essa mensagem. E ela diz assim, olhai para mim e sereis salvos. Misericórdia, tem uma coisa atrapalhando aqui. Vós todos os termos da terra. Vós todos os termos da terra. Então Deus está fazendo uma convocação para todos. Olhai para mim e sereis salvos. Se você quer ser salvo, olha para Jesus. Busca Ele nas madrugadas. Quando você deita na tua cama, você olha para um lado, você olha para o outro. Você não tem saída, você não tem resposta para a tua vida. Você não tem solução, você não tem paz, você não tem alegria. Eu só encontrei paz para minha vida, eu só encontrei alegria, força, graça e refrigério para minha alma depois que eu comecei a buscar Jesus. Depois que eu entreguei a minha vida para Jesus.
Mas não foi uma entrega só que você coloca a ponta do pé ali, não. Eu me entreguei para Ele de corpo, alma, espírito. Tenha uma experiência com o Senhor Jesus agora nesta noite. Se entrega para Ele. Senhor, eu entrego a minha vida agora nas Tuas mãos. Cuida de mim. Faz segundo a Tua vontade. Foi assim que eu fiz. As coisas não davam certo para mim. E eu chorava dia e noite pelos cantos da casa. Eu não tinha paz, eu não tinha alegria. Aquele vazio na alma. Aquela tristeza que eu só chorava. E eu não entendia, Deus, o que está acontecendo comigo. Nada para mim estava bom. Nada. Talvez você tenha tudo e você não tem nada. Talvez você tenha tudo que você precisa, você tem tua casa. Talvez você tenha a tua casa. Talvez você tenha o teu carro. Você tem uma comida boa, uma vestimenta boa. Mas o essencial, você não tem a fé. Você não tem a fé. A fé que move montanha. Você não tem alegria. Você não tem paz. A primeira primordial da nossa vida é a paz. A fé, a paz, a alegria. A fé é você crer que Deus está com você. Que Deus é tudo para você. Que Ele faz o sobrenatural acontecer. A fé é crer no impossível. A fé faz a gente crer no impossível. A fé. Você olha e fala, não tem como acontecer. Você olha, algum problema teu que é difícil, você fala, é impossível acontecer um milagre, é impossível acontecer essa situação se reverter. Mas se você crer e não duvidar no teu coração, vai acontecer. Porque Deus, Ele faz o impossível acontecer na nossa vida. Deus, Ele faz. A fé é isso. É você crer no impossível. Aí que você olha e fala assim, não tem jeito mais, acabou. Vou colocar um basta nisso, vou chutar o balde, não tem jeito mais, não tem condição de continuar assim. Às vezes você olha e fala, não dá mais. Mas se você crer, a palavra de Deus fala que aquele que crê vê a glória de Deus. Se você crer no sobrenatural, o milagre vai acontecer. Como eu falava, eu não tinha fé mais, eu não tinha alegria, eu não tinha paz. Mas a partir do momento que eu falei, Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Muda a minha história. Eu pedi para que Deus fizesse a vontade dele na minha vida. Sabe por quê? Porque eu já estava cansada de chorar. Cansada de andar sozinha, falando sozinha pelos cantos da casa, chorando. Eu não vinha resposta, eu não vinha solução. Mas por que será que estava dando tudo errado para mim? Que eu queria fazer as coisas do meu jeito. Eu queria que as coisas dessem certo do meu jeito. Mas a partir do momento que eu falei, Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Me abençoa. Muda a minha vida, eu não quero mais sofrer. Sabe por que eu cheguei a esse ponto de pedir para Deus fazer a vontade dele na minha vida? Porque eu estava cansada de sofrer. Eu parei e fiz uma reflexão na minha vida. Eu parei e pensei, falei, gente, talvez você tenha que estar na hora de você parar e refletir. Eu parei e pensei, falei, gente, mas eu não devo estar fazendo a vontade de Deus. Tudo que eu estou fazendo deve estar tudo contrário à vontade de Deus. Porque se eu estivesse fazendo a vontade de Deus, eu não estaria sofrendo tanto assim. Eu cheguei a uma conclusão. Eu comecei a fazer um exame de consciência. Falei, não, alguma coisa está errado comigo. Alguma coisa está errado, porque para dar dando tudo errado, alguma coisa está errado. Eu devo estar no caminho errado, eu estou dando um propósito errado. Sabe? Eu parei e pensei, falei, nossa... Eu pensei e refleti, falei, não, mãe, se Deus é tão bom, que é só o bem para mim, e tá tudo dando errado para mim, tá tudo ruim, eu só choro, nada tá dando certo, mas se Deus é tão bom, então eu tô fazendo tudo ao contrário, a vontade de Deus, sabe? Eu pensei, o Espírito Santo de Deus me revelou isso dentro de mim. Eu tinha um temor de Deus muito grande, como eu falei aqui no começo da palavra, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então,
Como eu temia muito a Deus, Deus me deu essa sabedoria para mim entender e interpretar o que estava acontecendo ali comigo. O que era? A falta de Deus, a ausência de Deus. E fazendo tudo que eu estava fazendo era o contrário, aquilo que Deus queria para mim, o que Ele tinha para mim. Mas eu falei, nossa, não importa o que acontecer da agora para frente. Eu falei, faz a tua vontade na minha vida, eu não quero mais sofrer. Não quero mais chorar. Faz a tua vontade na minha vida, Deus. E aí eu comecei a pedir. Faz a tua vontade na minha vida em tudo. No meu trabalho, na minha vida sentimental, no financeiro. Eu quero ter paz, eu quero ter alegria, eu quero ser feliz. Eu quero que o Senhor mude a minha vida. Eu não quero mais ser essa sereia angustiada, triste, que só chora. Talvez você é dependente de remédio. Talvez você toma remédio para dormir. Talvez você vive a poder de remédio de tranquilizante para dormir. E a partir do momento que eu fiz um pedido para Deus, para Ele fazer a vontade dEle na minha vida mudou. A minha vida transformou. A minha vida transformou. E eu falei, Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Faz a tua vontade na minha vida. Aí o que aconteceu? Eu abri legalidade. Abri espaço para Deus. Abri o meu coração para Deus. Quando nós pedimos para Deus fazer a vontade dEle na nossa vida, nós estamos abrindo o nosso coração para Deus. Nós estamos abrindo um espaço para Deus na nossa vida. Nós estamos abrindo a porta para Ele entrar, para Ele fazer morada e fazer a vontade dEle, para Ele trabalhar segundo o propósito que está no seu coração. Aí Deus vai trabalhar conforme a vontade dEle e vai dar tudo certo. Ainda que na hora que você olha e fala, mas está tudo errado, Deus começa a mover o céu em teu favor. Deus começa a trabalhar. A minha vida só começou a mudar quando eu pedi para Ele fazer a vontade dEle na minha vida. Você já parou para fazer isso? Já parou para fazer isso? Pedir para Deus fazer a vontade dEle na tua vida? Ainda que a vontade dEle doa um pouquinho, ainda que a vontade dEle às vezes seja difícil, que quando nós quer fazer do nosso jeito, parece que é bom, é mais fácil, né? Às vezes a gente quer procurar um atalho. Não é assim que às vezes acontece? Nós sempre estamos querendo procurar um atalho, um caminho, um meio mais fácil para servir a Deus, para adorar Ele. E às vezes nem sempre o atalho, o caminho mais fácil é o que Deus tem, que é para nós. Se nós caminhamos para o caminho difícil, se for direcionado à vontade dEle, o propósito que Ele tem para nós, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Porque a palavra de Deus fala que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Se você estiver na vontade dEle, conforme a vontade dEle, que Ele determinou para você, conforme a palavra dEle quer, vai encaminhar, vai dar certo. Luta nós vamos ter, problema nós vamos ter, mas nós vamos ter a certeza que Jesus está conosco. Se você estiver na direção dEle, vai dar tudo certo. Ele vai te encaminhar. Ele vai te levar à vitória. Ele vai te levar à vitória. Ele vai nos conduzir à bênção. Aí nos conduzir para o lugar onde o nosso coração almeja. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele não decepciona ninguém. O único que não decepciona nós é Deus. O homem falha com a gente, a mulher. Muitas vezes trai a gente pelas costas, mas Deus não. Jesus Cristo não. Deus, Ele é fiel. Você já ouviu essa frase? Deus é fiel? Deus é fiel. E Ele está nos convidando para olhar para Ele, para buscar Ele. Porque muitas vezes nós nos afastamos de Deus. Deixamos Deus de lado, passamos de crer na promessa dEle. Deixamos de crer que Ele faz o impossível acontecer. Que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama Deus. Se está difícil,
Se as coisas fugiu do controle, do teu controle, pode ter certeza que do controle de Deus não fugiu. E tudo, se você está fazendo a vontade de Deus, está adorando Ele, e às vezes parece que está difícil, que está dando errado, a palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. E talvez para melhorar a bagunça. Quando nós vamos fazer uma reforma da nossa casa, ou como nós vamos mudar um móvel de lugar, não faz bagunça. Quando nós vamos reformar a nossa casa, não faz sujeira, não faz bagunça. Não faz uma bagunça. Aí você vai fazer uma reforma na tua casa, para quê? No teu quarto, na sala, na cozinha. Não é para ficar melhor, não é para ficar bonito. A reforma sempre é para melhor, não é? Quando a gente vai reformar alguma coisa, você vai consertar a roupa, tanto faz na roupa ou na casa. Aí se for fazer a roupa, tem que desmanchar a roupa, sabe? Tem que fazer um recorte. Eu falei assim porque eu entendo um pouco de costura. E na casa, tem que desmanchar, às vezes tem que lixar, tem que descascar às vezes a parede, às vezes tem que desmanchar. E não faz aquela bagunça. Não é assim que acontece? E às vezes a vida da gente, você está pedindo para Deus abençoar e parece que as coisas estão virando de perna pro ar, começou a bagunçar. Tava tudo bom, quando veio começou a dar errado. O que será que está acontecendo, meu Deus? Estou no controle, Deus está mandando falar para você, ó. Deus está mandando falar para você, eu estou no controle, eu estou mexendo para mudar as coisas de lugar. Eu estou mexendo para mudar as coisas de lugar e você não está entendendo, eu estou trabalhando. Eu trabalho no invisível, no impossível, fazendo o impossível acontecer na tua casa, na tua família. Eu vou te dar refrigério, paz de alma, paz de espírito. Então Deus está falando para você. Eu estou mudando as coisas de lugar, eu estou trabalhando, você não está entendendo. E quanto para melhorar, para a casa ficar bonita, não bagunça, para reformar. Não é assim que acontece? Então, para melhorar, às vezes tem que piorar um pouquinho. Bagunça, para Deus mover. Quando Deus vai mexer, não bagunça. É a mesma coisa quando você está construindo uma casa. Não faz aquela bagunça também quando está construindo a casa? Não fica sujo o piso ali, o chão, onde que passa você passa carregando cimento, cai cimento. A gente suja tudo, né, com cimento. Quem tá ali mexendo ali, o servente, o pedreiro, não faz uma bagunça? Depois, para limpar o chão, tem que limpar o vidro, pinta, cai às vezes tinta no chão. Entendeu? Então, para ficar bom, às vezes piora. Às vezes Deus está trabalhando aí para fazer o milagre acontecer e você não está entendendo. É assim que acontece. E quando Deus começa a mover o céu, mover a terra, trabalhar, a gente trabalha, a gente não suja, não bagunça. Então, Deus está trabalhando, você não está entendendo. As coisas aí estão saindo do teu controle, saindo do lugar. As coisas fogem do nosso controle. Mas do controle de Deus não foge. Deus te tirou do teu controle para ficar no controle dele. Porque ele agora que está dominando a situação. Ele que está fazendo. Quando foge do teu controle, porque está no controle de Deus. Porque ele está fazendo. Quando está no teu controle, Deus está só observando. Deus está só olhando. Está deixando você dominar a situação. Mas quando foge do teu controle, está no controle de Deus. Aí é Deus que põe a mão dele. Amém? E quando está na mão dele, ninguém tira. Então deixa Deus fazer o milagre. É porque Deus está trabalhando. Está no controle dele. Ele está no controle de tudo. Tem um louvor que fala assim: o controle é meu, o domínio é meu, quem falou fui eu. O controle é de Deus. Pode ter saído do teu controle. Talvez você não consegue dominar a situação. Saiu do teu controle, mas não saiu do controle de Deus. Então confia no Senhor. Confia. Confia. Você tem agora só que confiar. Se o controle é dele, tá tudo na mão dele, confia nele, que ele faz o melhor para nós. Ele faz o melhor para nós. Deus não decepciona ninguém. Se você crer, confiar e esperar, você vai obter o resultado que você quer. Você não chorou, você não pediu para Deus uma vitória, você não pediu para Deus dar vitória, para Deus colocar um basta. Não foi assim que você fez na tua oração? Deus está mandando eu falar aqui. Que não está dando conta mais, que não está suportando mais. Aí você colocou na mão dele o teu problema. Aí ele começou, pegou o problema teu.
E começou a trabalhar. Mexe de cá, e mexe de lá, massa de cá, massa de lá. E ele tá fazendo. Só que você não tá entendendo, mas ele tá trabalhando. Deus está trabalhando no impossível. Para acontecer um milagre grande aí. Deus está trabalhando e fazendo o impossível acontecer. Deus só quer que nós confia nele, deposita a nossa confiança a ele, que nós entrega a nossa vida nas mãos dele, faça a vontade dele e o querer dele. O resto é ele. Quem liberta é Deus, quem transforma é Deus, quem opera o milagre é Deus. O controle está tudo na mão de Deus. Deus, ele vai além da medicina. Aí quando o socorro aqui cessa, você olha e fala, não tem mais jeito, acabou. E quando a medicina desengana, fala, agora acabou tudo mesmo. Não tem nem a medicina mais para socorrer nós. Não é assim que acontece. Aí fugiu da mão do controle do... Aí foge do controle do homem. Mas não foge do controle de Deus. A internet está muito ruim. É o tempo. Quando o tempo fica fecha assim, fica meio abafado, a internet fica muito ruim. Infelizmente. Então, tá, se as coisas fugiram do teu controle, descansa. Não fugiu do controle de Deus. A palavra de Deus fala que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos do Senhor. Deus está contemplando tudo, os olhos de Deus estão como chama de fogo na terra, contemplando tudo que está acontecendo. E às vezes a tua angústia do teu coração está dando, você não está entendendo o que está acontecendo, Deus, o que está acontecendo. E você fica ali pensando, por que assim, por que aquilo, por que aquilo outro, fazendo, você está questionando, perguntando o que está acontecendo, o que e os porquê. Deus está fazendo um milagre, você não está vendo. Deus trabalha no sobrenatural, no impossível. Crendo somente e verá a glória de Deus. Se você orou, você pediu, Deus está fazendo, do jeito dele. Então confie no Senhor, descansa. Deita na cama e dorme em paz. Você não está no propósito que Deus te colocou? Confie no Senhor. Salmo 125 fala, os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Confie no Senhor. Confia. Não deixa a tua fé se abalar. Não deixa a tua fé se esmorecer. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Descansa nele. Deita e dorme em paz. Deus cuida de você e dos teus. Deus só quer que nós pegamos a nossa vida na mão dele, que nós obedecemos a ele, a sua palavra. Se nós estivermos de acordo com a vontade dele, com a palavra dele, vai dar tudo certo. Ainda que você olhe, parece que não tem solução, mas para Deus tem. Ainda que você olhe e fale, acabou. Às vezes você fala, eu vou colocar um basta nisso hoje, não aguento mais essa situação. Não é assim que às vezes acontece? Comigo, com você, às vezes, quando nós tá no teu limite, quando chega no nosso limite, é a hora que Deus começa a pegar a nossa causa e agir. Quando Deus vê que está no nosso limite, Ele prova nós até no último. Quando Deus vê que está no nosso limite, que acabou, que não tem jeito mais, aí Deus pega e age. Deus dá vitória. Está no teu limite, agora não aguento mais, agora não tem jeito, Deus pega e dá vitória. Deus traz vitória. Se chegou no teu limite, espera que a vitória está vindo, aí no nome de Jesus. Está vindo vitória, conquista. Está vindo milagre. Você não pediu para Deus fazer o milagre? Transformar, libertar? Então Deus está fazendo. Só que você não está entendendo, mas Deus está fazendo o milagre. Verbalizante. Deus está cuidando de você. Nos mínimos detalhes Ele manda te falar. Ele te ama e Ele te escolheu do ventre da tua mãe. Você é especial para Ele. Ele vai cuidar de você no mínimo detalhe. Ele manda te falar. Mínimos detalhes. Fica firme. Descansa no Senhor. Confia nele. Não precisa ficar com medo. Não precisa ficar inseguro. O que é teu é teu. O que Deus te deu ninguém toma e ninguém toca. É teu. A fé tua vai acrescentar a partir de hoje.
Amém, irmã? Tua fé vai acrescentar a partir de hoje. Confia no Senhor. Deus está no controle de tudo. O mundo não vai desabar em cima de você, não. Não vai cair. Deus está cuidando de você. Deus trabalhando no impossível. Deus vai fazer um milagre acontecer. A tua fé não vai abalar mais, não vai vacilar. Em nome de Jesus, confia no Senhor. Deus, Ele te ama. Deus tem coisa grande para a tua vida. Descansa no Senhor. O que está acontecendo é só uma prova. É um processo. Deus está mudando o vaso aí. Deus está fazendo um milagre acontecer. Você não está vendo. Mas Deus está trabalhando. Só confia. Confia no Senhor. Deus é fiel. Deus é fiel. Quantas vezes, às vezes eu perdi a paciência. Ai, não vai dar, não vai acontecer. Deus falou que vai acontecer, não está acontecendo nada, eu não estou vendo. Aí eu pedi um sinal para Deus. Fala comigo, me dá um sinal. O que está acontecendo? Às vezes as coisas a gente não entende o que está acontecendo. A gente quer entender. Mas pede um sinal para Deus, Deus vem. Descansa no Senhor. Confia no Senhor. E não olha para trás, não olha para a direita, não olha para a esquerda e não olha para trás. Jesus está mandando você olhar para Ele. Olhai para mim, vós todos os termos da terra, porque eu sou o Senhor e não há outro. Livro do profeta Isaías 45, 22. O Senhor está se convidando para você olhar para Ele. Não olha para o teu problema, não olha para o tamanho do teu problema, não olha para o tamanho da tua dificuldade, para o tamanho da tua luta. Não olha. Deus não quer que você olhe para nada que está te atrapalhando, para nada que está querendo te travar, te estagnar, para te parar. Aqui o Senhor está mandando falar para você olhar para Ele. Fita os teus olhos nele. Fita os teus olhos no Senhor. Olha para Ele. Olha para o Senhor. Vou estar ficando por aqui. A internet não tá boa. É o tempo, infelizmente. Toda hora tá falhando. Eu nem sei quantas vezes. Eu sei se esse vídeo vai sair inteiro, se vai sair picado. Porque já caiu a internet várias vezes. Eu vou estar aqui fazendo uma oração. Entregando a tua vida na mão do Senhor. Eu tenho certeza que Deus falou no seu coração nessa noite. Porque Ele também falou no meu. Amém? Nós temos que crer no Senhor, nós temos que confiar que Ele é o poderoso para mudar situações, para reverter a situação. E muitas das vezes, situações difíceis da minha vida, eu falo, Senhor, reverte essa situação, muda a minha história. Tem situações que nós não conseguimos reverter e mudar com as nossas próprias mãos. Mas se nós orar e pedir para o Senhor, resolve essa situação para mim, meu Deus. Olha aí como que tá, eu não consigo. Reverte essa situação. Olha como se encontra a vida da minha filha, do meu filho. Olha como que está isso. Resolve, reverte para mim. É assim que eu faço. Sabe? E quando eu peço assim, eu vejo resposta. Então pede para Deus resolver essa situação tua e que você não consegue resolver. Essa situação difícil que você não consegue mudar, reverter. Começa a pedir para o Senhor agora. E você vai ter como Deus vai trabalhar no impossível. Em nome de Jesus. Deus tremendo e santo. Eu te dou graça, meu Pai, por mais uma noite estar aqui, Senhor, trazendo a Tua palavra. Palavra direcionada pelo Teu Espírito Santo. Que haja paz, que haja força, que haja refrigério para essa alma. Que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado. Pai, eu repreendo todo embaraço, toda pedra de tropeço, tudo que tem tentado impedir, atrapalhar a vida dessas pessoas, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Toma a vida financeira, sentimental dessas pessoas em Tuas mãos. Toma a família, os filhos, ó Pai. Guarda, protege, livre do mal, que toda praga, toda maldição, toda contenda, toda desavença, tudo que não provém do Senhor, eu repreendo agora no nome de Jesus Cristo. Acampa teus anjos ao redor dessas pessoas, cobre o lar dessas pessoas com o teu sangue. Repreendo todo bloqueio na área espiritual, na área sentimental, todo bloqueio no financeiro. Tudo que não provém do Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo, que cai por terra agora. Sai agora do caminho dessas pessoas, em nome de Jesus Cristo. Abre os caminhos dessas pessoas agora, eu te peço, Pai. Dá graça, força, paz e refrigério. Dá, Senhor, alegria do Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, que a alegria do Senhor é a nossa força. Repreendo toda a obra das trevas, toda a obra do mal.
Em nome de Jesus, todo bloqueio na vida sentimental, no espiritual e no financeiro. Repreendo todo o mal agora. Sai! Em nome de Jesus, seja abençoado agora. Que Deus abençoe vocês. Que o Senhor possa cumprir com a palavra dele, com as promessas dele, se cumprir na vida de vocês, em nome de Jesus Cristo. Que a alegria, a paz e o refrigério, confie no Senhor. Eu senti uma paz muito grande aqui agora, depois dessa oração. Eu creio que Deus tem entrado aí no lar de vocês e colocado uma paz aí também, amém? Espero que a alegria do Senhor possa ter entrado aí, a paz, o refrigério. Foi o que eu senti aqui agora, uma paz muito grande, amém? Louvado seja o nome do Senhor, que Deus possa abençoar você muito. A irmã Lisângela, a Fernanda Cristina, o Rogério, primo meu, também estava aí assistindo. Que Deus te abençoe, não sei se você está aí ainda, mas que Deus possa te abençoar muito, em nome de Jesus Cristo. Que essa palavra possa ter falado no coração de vocês. Porque antes de falar no coração de vocês, Ele falou comigo. Amém? Deus, Ele ama vocês e cuida de vocês no mínimo detalhe. Fica com Deus, uma boa noite, uma paz do Senhor Jesus para todos e que a alegria do Senhor seja a sua força. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Aí eu nem consigo desligar.